Bem, então retomando aí o item 111? 111? Isso. 110, né? 111. Não, 111. Isso. Então, acho que todo mundo teve a oportunidade aí de ver. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então voltamos, Clébison. Não, desculpe, eu demorei aqui para apertar o botão. Só para ficar claro aqui, a dedução de construção foi deferida? Não. É porque tem uma filha e tem 2 filhos. As da filha foi tudo definido pela DJ. A filha parece que é de um outro casamento, não sei. Não, porque aqui na sua minuta, doutor Raid, não está só o valor do plano de saúde na conclusão? Doutor Cleberson, creio que não. Creio que na minha soma tinha dado isso, somando a... Essa já é somado, então, tá. Já é a soma das duas instruções, né, respeitando o limite, mais o plano de saúde. Tá, então tá bem, está esclarecido. Eu acompanho o relator. Eu vou divergir na mesma linha do acórdão da DRJ, do voto vencedor. Eu acompanho o relator. Com relator. Acompanho o relator. Eu vou acompanhar também, mas é realmente complicado, não é assim que estava definido, né? E a fiscalização ainda está falando em questão de efetivo pagamento, esse trânsito de valores, ficou obscuro para mim. Não, mas essa parte ele não deu, não. Ele só deu o que ele pagou de plano de saúde e educação, não é isso, Raid? Mas como é que eu sei que foi ele efetivamente que pagou? Os recibos estão em nome... Né? Então se negava o provimento, né, Pinho? Isso. É porque questões de direito de família realmente são complicadas. Inevitável você acabar pagando a despesa. Tá, então por maioria de votos, dá provimento parcial para acolher esses 2 valores aí, vencido o Pinheiro, quem negava provimento ao recurso. Clébison, 112. O item 112 tem como recorrente Cláudio Molinari, Nadinelli. Ano calendário 2006. A notificação de lançamento abrangeu várias infrações, que eu discrimino. Foi julgada procedente, empate, impugnação. E o recurso voluntário, ele apresenta as seguintes matérias e argumentos, né? A despesa com o psicólogo Plínio Cruz Lara Júnior, já falecido, está comprovada através do recibo de honorários profissionais datado de 30/12/2006, no importe de R$15.000. Trata-se de recibo idôneo, revestido de formalidades legais, referente ao serviço de psicologia prestados no ano calendário de 2006. Não podendo ser considerado prova ineficaz ou imprestável para efeito da dedução da despesa.
Quantas deduções de livro caixa, os correspondentes documentos comprobatórios dos lançamentos estão anexados ao recurso voluntário, devendo ser admitidos como prova de veracidade e certeza da regularidade do dispêndio, com fulcro no princípio da verdade material. Ausente a demonstração da idoneidade dos lançamentos, não é verossímil considerar que nenhum documento é hábil para comprovar a efetividade das despesas de livro caixa, né? Uma vez admitido o livro caixa e os documentos que o acompanham, com meio de prova idôneo, restará comprovada a improcedência da glosa levada a cabo na decisão recorrida. Bem, então aqui eu admito o recurso e tem um ponto inicial que seria a admissibilidade de novos documentos. De acordo com a fiscalização, não houve apresentação do livro caixa, com a comprovação de todas as receitas e despesas. É aquela notificação, né, genérica, né? Bem básica, a explicação, motivação. Na impugnação, o contribuinte alegou que anteriormente havia enviado todas as despesas lançadas no consultório como um resumo anual. É um médico aqui. De maneira que realizava a juntada do livro caixa devidamente escriturado, para atender a notificação. Por sua vez, para efeito de manter a glosa, o acórdão de primeira instância simplesmente afirmou, ou foi objetivo, né, dizendo que apenas a cópia do livro caixa, que foi anexado na impugnação, desacompanhado de suporte documental, é suficiente para a regularidade das despesas. Não havia, no caso, nos autos, comprovação da efetividade das despesas mediante documentação. Então, o contribuinte, aparentemente, ele disse que tinha fornecido os comprovantes, a fiscalização, tinha enviado anteriormente, então estava realizando a impugnação somente estava anexando, juntando somente o livro caixa. A fiscalização analisou, a DRJ analisou o processo, encontrou apenas o livro caixa e manteve a glosa por faltar os documentos que respaldam os lançamentos do livro caixa. O apelo recursal, por sua vez, está acompanhado do livro caixa e comprovante de despesa. Aí eu cito as páginas, né? Pois bem, formalizado há mais de 10 anos, o processo administrativo não está instruído com o dossiê fiscal, de sorte que não é possível confirmar quais os documentos apresentados ao agente fiscal pelo contribuinte. Também não há indício que o órgão julgador procurou diligenciar para identificar a existência de cópias de documentos nos arquivos do órgão fiscalizador, valendo-se tão só do acervo que estava nos autos. Aí eu trago, então, o artigo 16, parágrafo 4 do Decreto 70.235, e digo que apenas com a decisão de piso restou evidente para o contribuinte sobre a necessidade de apresentação do livro caixa e dos respectivos documentos comprobatórios, para fazer prova da regularidade das deduções. Nesse cenário, a juntada da prova documental após a impugnação destina-se a contrapor as razões trazidas aos autos pelo acórdão recorrido e, portanto, restam demonstradas condições para passar a integrar o conjunto probatório. Em síntese, eu tive dúvida se realmente o que ele tinha apresentado ou não para fiscalização é um processo mais antigo, não está instruído com dossiê, e nessa dúvida, então, eu estou privilegiando aqui a aceitação desses documentos, desses comprovantes, né, das despesas, anexado somente agora, na fase recursal, né? O livro caixa já estava no processo. No mérito, eu analiso as despesas médicas, especificamente uma despesa aqui, que é R$15 mil. O total. Essa despesa tem como prestador um psicólogo, Plínio Cruz Lara Júnior, conforme eu adiantei, ele faleceu posteriormente. Isso dito pelo contribuinte, né? E segundo a fiscalização, a motivação é que apresentou apenas uma declaração com valor anual
não apresentou os recibos mensais emitidos na época da prestação de serviço, não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas. Essa é a justificativa. O contribuinte alega que realizou todos os pagamentos em dinheiro, comprovados por um único recibo. Esse recibo, ele está assim, é um pouco ilegível, né? Eu diria a cópia. Folhas 264. Mas é um único recibo emitido 30/12/2006 no valor de 15 mil. Ou seja, é um único recibo para comprovar todas as despesas com as sessões de psicologia, com as sessões que participou durante o ano, né? Aí, então, aqui eu justifico que é possível o recibo não constitui uma presa, né? Conforme já adiantei no outro processo de hoje, a fiscalização pode pedir, ela pediu, e a jurisprudência do CAF também aceita, e não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus probatório, né, dizendo que o recibo seria suficiente. Ele deve fazer algum esforço tentando mostrar que realmente pagou esses valores, embora ele diz que foi pago sempre tudo em dinheiro, né. Então, parece-me claro que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de prova adicional em virtude de possível incompatibilidade na dedução, considerando o valor e a natureza das despesas. Com efeito, para o ano de 2006, são expressivos pagamentos ao psicólogo no total de R$15 mil, justificando por si só o aprofundamento da investigação. E o discurso aqui é que o pagamento foi feito em dinheiro e nada mais que isso, né? Nada, não foi demonstrado nada. Então, havendo dúvida razoável quem seja elementos adicionais para comprovação das despesas médicas, no valor de 15 mil, a míngua de uma prova de efetivo pagamento das despesas, eu mantenho a glosa. Quanto ao livro caixa, eu digo que o médico que oferece rendimento de trabalho não assalariado, ele pode deduzir da receita, da respectiva atividade, despesas de custeio, desde que escrituradas em livro caixa e comprovada a veracidade mediante documentação. Está no artigo 6º da Lei 8.134, de 90. A autoridade lançadora glosou os 43.477,33 a título de despesa de livro caixa. O livro caixa apresentado contém 14 folhas e registra cronologicamente receita e despesa. O somatório das receitas para o ano calendário é de 10.800, enquanto as despesas lançadas correspondem a 43.486,45. Folhas 68 a 81. Para efeito da determinação da base de cálculo do imposto de renda, as deduções não poderão exceder a receita da atividade no ano calendário que se refere. Em outras palavras, fica limitado o valor dos rendimentos recebidos do trabalho não assalariado. Pode haver excesso no mês, passa para o mês seguinte, mas no ano calendário se esgota, né? Não pode passar, não pode ultrapassar, nem passar para o ano seguinte. Já que o objetivo é reduzir a base de cálculo, né? As despesas de custeio escriturário em livro caixa podem ser deduzidas independentemente se o serviço é prestado como autônomo a uma pessoa física ou jurídica. Porém, todos os rendimentos de trabalho no assalariado devem estar escriturados. Então, se fosse comprovada a veracidade das despesas, a dedução estaria limitada ao importe de 10.800, que são as receitas que estão no livro caixa. Outras receitas que o contribuinte declara podem ser receitas que ele tem de vínculo empregatício ou não como atividade de autônomo. De qualquer maneira, essas outras receitas não estão no livro caixa. Então, eu já faço uma limitação aqui que, se fosse deferir as despesas, seria no máximo a 10.800, no meu entender. Só que o conjunto probatório acostado aos autos,
ele é deficiente para comprovar nem mesmo esses 10.800. Por que eu digo isso? Por que ele não gera convicção para poder aceitar essas despesas? Pelo que se depende dos autos, as despesas são referentes à clínica médica de geriatria, gerontologia, localizada na rua Rio Grande do Norte, 1113, no município de Avaré, no estado de São Paulo, onde o recorrente exerce a profissão como autônomo, atuando em conjunto com equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, em prol de diagnóstico, tratamento e recuperação do paciente, composta de nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, fonoaudióloga. Isso eu obtive essa informação nas folhas 269, né? 269, especialmente. Os comprovantes das despesas apontam para a rotina de gastos ao longo do ano calendário com aluguel do imóvel, energia elétrica, internet, telefone, fixo, água e vigilância eletrônica, entre outros. Aí tem umas páginas. Por exemplo, né? Não há prova que os profissionais de saúde são empregados, considerando o lançamento do livro caixa. O acervo probatório não permite assegurar que as despesas, inclusive de auxiliares, estão vinculadas exclusivamente à obtenção de receita do recorrente, da atividade profissional como autônomo do recorrente, como autônomo. Sendo mais provável que os gastos, esses gastos comuns, eles sirvam para o exercício da atividade dos demais profissionais da clínica, dessa clínica multidisciplinar, configurando, então, despesas comuns, que levaria à necessidade de algum tipo de rateio. Por sua vez, para a dedução é requisito que as despesas de custeio estejam perfeitamente identificadas em nome do contribuinte, endereço profissional, em nome do contribuinte e endereço profissional. Baseado em quê? Em notas, cupons e recibos emitidos por pessoas físicas e jurídicas. Todavia, o contribuinte, ele atesta um conjunto de despesas miúdas, com compra de material de limpeza, expediente, garrafões de água mineral, ele tem cópia de pedidos, orçamento, cupom fiscal ou outro documento desprovido de requisitos básicos, prejudicando a sua força probatória e aceitação como prova válida. Eu cito algumas páginas para mostrar essa situação, né? São as despesas miúdas, são despesas realmente de menor monta, muitas vezes valor R$5, etc., mas ela não estaria comprovada de uma maneira adequada, né? Ainda com olhar no acervo documental, o livro caixa escriturário relaciona despesas que estão vinculadas ao endereço residencial do contribuinte, domiciliado à rua São Cristóvão, 1006, lá na cidade de Avaré. A exemplo da conta de telefone celular, cujo valor individual mensal é significativo em face das despesas lançadas no ano calendário. Então, no caso do celular, que me parece que tem quatro números, a conta tem 4 números de celular, ele está com o endereço da conta a residência do médico. Então, surge a dúvida, nesses 4 números, todos são utilizados para atividade profissional, ou essa conta engloba um número ou mais que é de uso pessoal do próprio recorrente ou especialmente de um familiar, né? Então, o sinal tal situação é sinal de provável confusão patrimonial entre despesas pessoais e da atividade profissional, que demanda esclarecimento sobre a utilização dos números de telefone que fazem parte do plano. Então, em suma, o livro caixa apresentado e os respectivos comprovantes não geram plena convicção, pelo contrário da dúvidas, sobre a parcela dedutível a título de trabalho não assalariado. Novamente, se fosse deferir, entendo que ficaria limitada às receitas declaradas relacionadas, vinculadas ao trabalho autônomo. Não tendo o contribuinte sido desincumbido do ônus probatório que lhe incumbe, eu mantenho essa glosa. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Raide. Eu divido para dar provimento parcial, restabelecendo a dedução com a despesa médica no importe de R$15 mil. Quanto? 15.
15 Não é mil. 15, doutor Cleverson, não é isso? Do psicólogo? Sim, é R$ 15.000 a despesa com psicólogo, total. Para reconhecer ou restabelecer? Restabelecer, né? A despesa Restabelecer. no valor de 15 mil. Pinheiro. Acompanhe o relator. 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 Com o relator. Compõe o relator. Eu também. Então, só um minutinho. Vencido conselheiro Raide Santana. Tá, então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Raide, que dava provimento parcial ao recurso para restabelecer a despesa médica no valor de 15 mil reais, certo? Matheus, eu vou te saltar e vou continuar nos processos do Cleverson, tá? 115. Amanhã a gente vai no seu, tá? Não, sem problema. Vamos lá. 115. 115, ele tem como recorrente Lindson Gomes de Souza. Ano calendário 2004, 2005. Lançamento é uma revisão das declarações em que apurou dedução indevida de despesa de livro caixa. A decisão de piso considerou improcedente a impugnação. O recorrente, então, alega como argumentos para modificar, para reformar essa decisão de primeira instância. São nulas as notificações de lançamento em virtude da compreensão equivocada da lei, ausente qualquer ilicitude ou dolo na conduta do contribuinte. Não ocorreu dedução devida de despesas de livro caixa, mas sim erro na apresentação das declarações. Quando o correto seria a declaração em nome da pessoa jurídica. Para efeito de sanar os erros, requer autorização para retificar as declarações de imposto de renda, a fim de adequar seus dados e declarar o que se refere efetivamente às obrigações tributárias da pessoa física. O recorrente não mantém vínculo empregatício com pessoas jurídicas, muito menos percebe rendimentos de trabalho assalariado, prestando serviço por intermédio de empresas individual, de uma empresa individual, o que justifica a dedução da despesa escriturada em livro caixa. Houve retenção de impostos diretamente pelos contratantes de serviços, conforme a planilha anexa. E as diferenças de imposto de renda, recolhidas a menor ou a maior, deverão ser apuradas com base nos cálculos elaborados pela Secretaria da Receita Federal. Em síntese, são essas as alegações. Oi, Léo. Então, vamos ao mérito aqui do recurso. Essas alegações de nulidade do lançamento, elas se confundem com o próprio mérito. Então, eu trato tudo conjuntamente no próprio voto, que eu tive dificuldade, assim, de separar, né? Já que não há uma técnica, né? São apenas várias afirmações que são sendo lançadas, né? Então, eu trato tudo em conjunto para facilitar. O contribuinte declarou rendimentos e a fiscalização glosou a despesa com a seguinte justificativa, que o contribuinte declarou apenas recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício. E de modo que não poderia deduzir do livro caixa. Poderia deduzir despesa de livro caixa. Com a apresentação da impugnação, então, restou esclarecido que a pessoa física exerce atividade de empresário. Ele esclareceu, né?
Ele é um empresário que exerce atividade em nome individual, explorando habitual e profissionalmente atividade econômica com fim de lucro, mediante a venda de serviços a terceiros, equiparando-se à pessoa jurídica. Para a atividade empresarial, voltada principalmente à prestação de serviços e elaboração de projetos civis, ele utiliza do nome Lindson Gomes de Souza Microempresa, né? Tem um nome de fantasia e um CNPJ. Por isso que eu apurei no processo. A pessoa física que recebe rendimento do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita despesas decorrentes do exercício dessa atividade. Despesas essas escrituradas no livro caixa e comprovadas mediante documentação. Em contrapartida, é inadmissível a dedução de despesas como trabalho não assalariado, quando estão vinculadas à receita obtida pela pessoa física caracterizada como empresa individual. Com efeito, o empresário individual, equipado à pessoa jurídica, deve cumprir a legislação tributária aplicável a essas últimas. Sobretudo, critérios de apuração de receita, despesa, lucro, escrituração e obrigações acessórias, né? É a equiparação. A propósito, os autos também estão desprovidos da prova da veracidade das despesas mediante documentação idônea, escriturada no livro caixa ou livro diário, né? Em tais contornos, não há que se falar em propriedade da notificação de lançamento. E não existe nulidade quando o ato administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para o lançamento. O recorrente admite a incorreção dos dados da declaração e requer autorização para retificá-los, a fim de adequar à realidade, incluindo a entrega de declarações da pessoa jurídica. Após o lançamento fiscal, não é possível o contribuinte retificar os dados revisados pela autoridade tributária. Perdeu a espontaneidade, né? O lançamento de ofício independe de dolo ou culpa, bastando o descumprimento da obrigação tributária. Em outros dizeres mesmo que por erro do declarante, a inobservância da legislação não livra o contribuinte da multa, já que perdeu a espontaneidade. Para efeito de retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, aí seria necessário observar o 147, o CTN, né? Que seria admissível essa retificação da declaração, mediante comprovação do erro, porém antes notificado o lançamento. Pondera o recorrente que a legislação tributária não propicia segurança sobre o enquadramento da pessoa física como equiparada à pessoa jurídica, para os efeitos do imposto. No presente caso, é duvidoso o nível de incerteza do contribuinte a respeito dessa legislação, que até, de uma forma assim, geral, ela surge algumas dúvidas, realmente ser equiparado ou não, em alguns momentos. Mas no caso dele, realmente eu tenho dúvida do nível de certeza, e isso causa até dificuldade de compreensão o que aconteceu para ele declarar desse modo, né? Visto, então, que ele atuava com exteriorização da condição de empresário individual. Ele exteriorizava essa condição de empresário individual, com inscrição no CNPJ, emitindo notas fiscais e sofrendo retenção na fonte como pessoa jurídica, a título de antecipação. Então, ele não atuava como pessoa física, ele atuava como um empresário. Empresário, só que um empresário individual. Tinha a nota fiscal, sofria retenção como pessoa jurídica, o CNPJ, assim fazia os contratos, né? O lançamento na pessoa física não foi impeditivo à regularização da situação fiscal da empresa individual equiparada à pessoa jurídica. E, não obstante, não há comprovação da entrega das respectivas declarações fiscais ou do recolhimento dos tributos devidos como pessoa jurídica, relativamente aos anos de 2004 e 2005, de acordo com o enquadramento legal. Com suporte em acervo documental, o contribuinte deveria demonstrar o total de rendimentos declarados na pessoa física que foram oferecidos à tributação na pessoa jurídica, porém não o fez. Porque aí poderíamos fazer uma análise, de fato, que já teria sido recolhido, né? Embora na pessoa jurídica. Vale repetir que os tributos retidos na fonte significam mera antecipação do devido quando da apuração definitiva. Quanto à opção pelo Simples Nacional, que ele fala, não há conexão, porque aqui nós temos, no período 2004, 2005, não sei se ele quis falar Simples Federal,
Só que ele citou a Lei Complementar 123. Com a intenção de esquivar-se do ônus probatório, o apelo recursal pretende a transferência da produção da prova para a administração tributária, a partir da elaboração de cálculo destinado a apurar a diferença do imposto devido, porque a toda evidência não pode ser admitido, né? Ele gostaria que a administração, então, fizesse uma auditoria, verificasse o que é devido pela pessoa física, e aí fizesse, então, a retificação do débito, né? Aliás, então, a perícia e diligência não se ensina a produzir prova de responsabilidade das partes, conforme sempre digo, e não há necessidade de perícia ou diligência porque os fatos estão esclarecidos na documentação, né? Em suma, então, o conjunto probatório impõe óbice para qualquer avaliação dos rendimentos tributáveis declarados em nome da pessoa física, a fim de identificar a parcela que corresponde efetivamente às receitas da pessoa jurídica. Então, eu estou negando provimento a esse recurso, presidente. Embora a situação é uma situação um pouco diferente, né? Porque, normalmente, a pessoa física quer tributar como pessoa jurídica, né? Que às vezes é mais vantajoso, né? Não o contrário, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Raide. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade, negar. 116 e 117. Do mesmo contribuinte. Sim, do mesmo contribuinte, e a análise é a mesma, embora a prova é diferente nos dois processos, né? Porque são recibos, notas. Mas vamos lá. 116, então, é Roberto Baiardi. Aqui nós temos também, diante de livro caixa, dedução indevida de despesa de livro caixa. Tá? É um contador. Um profissional de contabilidade, né? Não sei se é contador ou é contabilista. E aqui, então, nós temos que analisar, em primeiro lugar, a admissibilidade de novos documentos, porque aqui, como naquele outro processo, só que não é exatamente igual a situação, mas a decisão de primeira instância não acolheu as alegações devido à ausência do livro caixa, acompanhado de documentos comprobatórios. Então, ele anexou o livro caixa e os documentos somente na fase do recurso. Tá? Então, aqui, tanto o livro caixa quanto os documentos. Aí, o que eu digo? O lançamento foi efetuado sem prévia intimação ao contribuinte. Ou seja, a glosa das despesas foi feita automática, com base nos dados disponíveis no sistema. O procedimento de revisão concluiu que o contribuinte se valeu de despesas em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem a dedução. Essa parte aqui, eu adianto, eu não entendi muito bem o motivo da acusação fiscal. Qual o raciocínio, que critério foi adotado, né? Para a motivação. Isso não vai ser, assim, a princípio não vai ser relevante, é só para entender como é que no sistema já foi verificado, né? Porque esse contribuinte, ele é um contador, um profissional de contabilidade, ele declarou, ao menos está aí na declaração, pessoas jurídicas e físicas, né? Que ele prestou serviço a pessoas jurídicas e físicas. Muitas pessoas jurídicas. Só que o fato de prestar serviço à pessoa jurídica não significa que não é uma receita da atividade como autônomo, né? Como eu já disse, como eu mencionei antes do processo. Ele não pode deduzir despesas e receitas que ele atua como um vínculo empregatício, mas como autônomo,
pessoa física, né? Ele informou também como ele informou pessoa física também lá no campo de pessoa jurídica, então não sei se isso causou confusão, se foi glosado. Mas foi sem prévia intimação, esse detalhe é importante. Então, o contabilista declarou 133 mil a título de rendimentos tributários recebidos de pessoas jurídicas e físicas, embora ele preencheu tudo no mesmo quadro, que é o quadro, ou no mesmo local, que é os rendimentos tributários recebidos de pessoas jurídicas. Mas é possível perceber que há CPFs ali. Em contrapartida, ele informou 105 de dedução de livro caixa. Então, nesse ano calendário, 133 de receita, 105 de livro caixa. Segundo a decisão de primeira instância, o contribuinte não apresentou seu livro caixa escriturado nem a respectiva documentação comprobatória, razão pelo qual julgou improcedente a impugnação. No recurso, ele anexou o livro caixa para análise de receita e as despesas. Então, apenas com a decisão de piso, ficou esclarecido para o contribuinte sobre a necessidade de apresentação do livro caixa dos respectivos documentos. Eu entendi desse modo. Até então, não estava muito claro, né? Já que, quando ele impugnou, mas a motivação era aquela. A motivação era que se valeu de despesas em montante superior ao declarado. E ele, na verdade, tinha declarado um valor superior às despesas. Então, privilegiando essa ideia de que a apresentação, que ele realmente teve a certeza que, para fazer prova, precisava apresentar o livro caixa e os respectivos documentos, ele apresentou. No recurso voluntário, para atender o que estava expresso na decisão da DRJ. Então, eu estou acolhendo esse acervo. E nesse caso aqui, eu também analisei o acervo de documentos, o livro caixa e as despesas e receitas, não um por um, mas algumas vezes por técnica de amostragem, né? E eu verifico que as despesas estão satisfatoriamente identificadas em nome do contribuinte, seu endereço profissional, tem notas fiscais, recibos, né? E que são hábeis e idôneos para o fim que se destinam. O conjunto de despesas é composto de pagamento de salários, férias, a empregados, GPS, a guia do FGTS, tem despesas de custeio, que abrangem dispêndios variados. Isso tudo está nas páginas que eu citei aqui, né? 152 a 604. E o livro caixa, perdão, está na página 81 a 115. Aí as despesas de custeio tem despesa materiais de escritório, limpeza, consumo, informática, telefone, água, energia elétrica, aquisição de manuais, assinatura de revista especializada, entre outros itens que eu entendo necessários e úteis à manutenção da fonte produtora, né, que é o escritório de contabilidade. Ele também realizou pagamentos a terceiros, sem vínculo empregatício. Isso em retribuição à digitação de documentos, manutenção de rede elétrica, assistência técnica e manutenção da rede lógica e manutenção de equipamentos informáticos. Me parece que todos esses dispêndios caracterizam despesas de custeio também, necessária a percepção da receita e manutenção da fonte produtora. Por outro lado, eu identifiquei nessa amostragem, né, nessa verificação que eu fiz, que o contribuinte escriturou dispêndios com reparos, conservação e recuperação do imóvel. O imóvel onde está instalado o escritório. De contabilidade, né? De contabilidade, sim. Você escreveu advocacia. Escrevi, perdão. Aonde? Prefeito, imóvel onde está instalado o escritório de advocacia. Perfeito. Tá, contabilidade. Isso estava fazendo, acho que o outro... É contabilidade, sim. Ele é contabilista.
Vou corrigir aqui. Ele está localizado, então, e ele é de propriedade do próprio contribuinte. Então, quando é de propriedade do contribuinte, essas despesas de reparo, conservação e recuperação, elas não são despesas de custeio, elas podem até, no futuro, se houver a alienação, na apuração do ganho em capital, entregar o custo de aquisição do imóvel, mas não ser tratada como despesa de custeio, né? É diferente quando é um imóvel alugado. Então, eu confeccionei aqui a tabela 1 e a tabela 2. Tabela 1 e a tabela 2. A tabela 1 é as despesas que não são dedutíveis, que eu entendo, tá? Data, prestador, natureza, valor e as folhas do processo. E na tabela 2, eu fiz, então, o resultado, né? O que seria esse resultado? Também por mês, o que ele declarou como despesa, o que está no livro caixa, percebam que é igual, né? O que é indedutível, que seria a tabela 1, que é esses 14.789,05, e as despesas dedutíveis, que seria a última coluna. Aí eu estou dando provimento parcial para restabelecer, então, essa última coluna, o valor da última coluna, que seria R$ 91.074,20. Aproveitando, já vou passar para o outro, tá? Porque aí já fica a minha intervenção completa, nesse primeiro momento, pelo menos. O outro é a mesma coisa, nós passamos para o exercício seguinte apenas, ano calendário 2008, mas é a mesma situação, aí, mesma situação de admissibilidade de novos documentos e da análise que eu fiz, só que de diferente, no processo no item 117, além das despesas com reparos, conservação e recuperação do imóvel, que é o imóvel próprio dele, que não configuram despesas de custeio, são indedutíveis, eu também identifiquei despesas com alimentação. A alimentação é uma despesa indedutível, porque ela configura uma necessidade fundamental do ser humano, independente de produzir ou não receita, né? Então, não pode ser... Não consigo vincular essa fonte. Não é alimentação de empregados, não? Lanchinho da Isso. tarde. Aí, eu faço a ressalva, a dedução, nesse caso, de empregados, presidente. Só que, na falta de elementos para atestar que os valores referem-se à alimentação fornecida indistintamente aos trabalhadores, por força do vínculo laboral, os dispêndios são dedutíveis. Tá? Aí eu fiz também a mesma tabela 1, que são com as despesas indedutíveis, só que aí, no caso, está dentre os valores, tem aquisição de produtos alimentícios, né? Aí vai dizer, bom, é o lanche do pessoal, né? É o lanche lá, mas... E além disso, tem compra de material de construção, serviço de pedreiro, né? Serviço de carpinteiro, essas coisas. Mas a alimentação é muito pouca. É muito pouca. A maior parte mesmo é questão de material. No caso, a questão de material, serviço do pedreiro e do carpinteiro. É uma cidade do interior, acho que eu não sei se é do Ceará ou de Recife. Trouxe até aqui, deixa eu ver. Trabalhinho, hein? Não, é da Bahia, perdão, é da Bahia. É Ituberá, é da Bahia. E na tabela 2, então, eu tenho o resultado, né? E aí seria, nesse caso, 102.972,83. Só que aqui também não entendi direito, isso aí deve ser por... Eu procurei entender o lançamento, né?
mas talvez, porque a glosa não foi total aqui. Então, depois da última tabela, tabela 2, eu digo, cabe relembrar que a autoridade fiscal, por algum motivo, porque não está dizendo, né, procedeu à glosa parcial da despesa de livro caixa, ou seja, manteve como dedução o importe de R$ 6.328. Aí eu faço até agora uma suposição, né? Que corresponde exatamente aos rendimentos declarados como recebidos da fonte pagadora AR de Souza Ribeiro. Então, talvez ele considerou, eu não sei se ele procurou DIF, não tinha DIF, sinceramente não entendi por que, na verdade, essa glosa ela não está muito clara. Mas o contribuinte também, ele não questiona esses aspectos, né? Não entendeu a glosa, etc. Ele procura fazer a prova. E aí, no momento que ele trouxe a prova, eu analisei. Então, aqui no caso, o restabelecimento da dedução de despesa de livro caixa, ele não é igual ao valor da última coluna da tabela 2, exatamente porque a glosa não foi total. Então, eu estou só pegando a diferença, que dá esses 96.644,33 centavos. Mas você Então tá... é isso. Tá. Não. Mas olha só, fiquei na dúvida aqui. Ele declarou, por exemplo, em janeiro de 2008, ele declarou 5.510. Aí você achou 13.600. Você vai dar para ele 11 mil de despesa dedutível? Mais do que ele declarou? É do 116 ou 117? 117. Não, no mês não tem problema. No mês não tem problema. O mês pode passar para o outro, né? Eu analiso o conjunto. Tô errado, doutor Pinheiro? Parágrafo 3º aqui, né? As deduções Tô equivocado? não poderão receber a receita mensal da respectiva atividade, permitindo o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no ano final, não será transposto para o ano seguinte. Perfeito, doutor Matheus. Eu não fiz assim criteriosamente, né? É interessante, porque o total... Eu analiso no ano bate. Como? O total no ano bate, até nos centavos. Mas Isso. a distribuição dentre os meses não está fechando. Não está fechando. Foi esse motivo da glosa, não? Não, mas qual o problema de não fechar nos meses? É porque o parágrafo 3º fala que a dedução não pode exceder a receita mensal, né? Mas aí eu compenso no próximo. Eu não fiz essa compensação, porque daria mais trabalho. Mas e a receita mensal, o senhor verificou? A receita mensal... Que falou o doutor Matheus aí, agora, quando leu. Nessas situações... Mas se eu analisar no ano, o que vai dar de diferente se eu analisar no ano? Se ele não teve receita, como é que ele arcou com a despesa? Só se fez isso. Mas a receita dele, que ele declarou aqui no ano de 2000 e... Esse item 117, eu digo aqui a receita. A receita foi 147 mil. R$147.000 que ele declarou. E é a receita do livro caixa. Não tá valendo a pena para ele exercer a profissão, não, né? Sim, só uma dúvida. Pelo jeito não, mas... 117 mil de receita, 102 de despesa, declarado livro caixa? 147. Não, 147. Deu 30. 35 mil no ano. Aqui, doutor Kleber, só para eu entender o lançamento, porque esse lançamento ele pode ser em uma outra situação também, quando o contribuinte ele não comprova que recebeu aquelas receitas, né? Ele acaba declarando lá uma receita maior e aí a fiscalização fala, ó, você não comprovou essas receitas, então eu tô
glosando, você também não pode deduzir essas despesas. Não é esse, parece que é o caso aqui desse lançamento, né? Perfeito. Só que essas receitas que estão no livro caixa, doutor Matheus, elas foram declaradas como receitas recebidas e foram tributadas. Foram tributadas na declaração. Mas o livro caixa foi refeito, então. Como? Ele refez o livro caixa. Esse livro caixa não corresponde ao que ensejou a declaração. Não sei, pode ter havido algum erro. Sei. A minha visão, eu procurei ter uma visão anual aqui, doutor Pinheiro, anual. Porque a tributação, na verdade, ela é anual, né? A tributação é a soma dos rendimentos no ano. Realmente eu tive um foco anual, eu me preocupei anual. Quanto que ele declarou de receita? Quanto ele declarou de despesa? As declarações, eu cito a página, né? Estão 48,59 desse processo. Não sei se alguém quer abrir o processo. 48,59. Mas eu tive esse olhar anual, assim, eu não me preocupei com esse mensal, com essa questão de mais rigor, porque até se fosse rigor maior, até algumas despesas, poderia dizer que o recibo não está ok, alguma coisa assim, mas... Existe uma questão que também de dizer que esse documento, né, ele serve para contrapor esses fatos, né, porque em tese, na verdade, desde o início, o livro caixa é o único documento capaz aqui de... Talvez nem o livro caixa em si, né, ele comprovar o oferimento dessas receitas, porque tem casos, eu não sei se, por isso que eu tô falando que eu não sei se esse é o caso, porque nós vamos ver mais adiante, porque tem casos em que a Receita fala, ó, você não recebeu 100 mil, né, não existe aqui nenhuma DIF da fonte pagadora falando que você recebeu esses 100 mil. Então eu vou glosar essa diferença porque não há nenhuma comprovação desse recebimento, então vou glosar essa dedução das despesas do livro caixa, porque ela tem que estar limitada ao montante das receitas. Então, aí não basta apresentar o livro caixa, né? Tem que, na verdade, primeiro comprovar que existem aquelas receitas, de fato, e, num segundo momento, comprovar que, né, são despesas dedutíveis do livro caixa. Mas me parece que... Mas, doutor Matheus, não é o caso, não tem essa motivação, mas me diga o seguinte, o senhor está falando, como é que seria essa situação quando o contribuinte declara, ele oferece a tributação desses rendimentos, então, glosa a receita e a despesa? Sim, proporcional, né, porque tem que estar no limite da receita. Não, aí outra história, dele pedir um ressarcimento eventualmente daquilo que ele pagou, né? Porque se ele também não recebeu, né? Porque se ele oferece a tributação, o rendimento, aquilo vai ser tributado. Só não vai ser tributado tudo que ele está deduzindo com a despesa. Então, essa de glosar essa receita, eu fiquei na dúvida. Que situação seria essa que o senhor está se reportando? Tem um caso que fala que ele não comprovou, não existe nenhuma DIF, né? Na verdade, os comprovantes foram em nomes da pessoa jurídica, e não no nome do contribuinte, os valores não foram recebidos por ele. Então, estou glosando essa despesa porque não houve essa receita. Né? Essa receita, na verdade, é da pessoa jurídica, não é da pessoa física. Entende? Mas não me parece ser aqui essa situação. Aqui não tem nada que diga isso. Que não é que há dúvida se ele recebeu ou não, mas me parece que a motivação é pelo fato de ser mensal, né? Esse limite mensal, não sei. Então, ser limite mensal. Então,
O problema seria limite mensal. Mas o limite mensal, como que eu vou apurar o limite mensal? Mas isso lá da motivação só entende isso. A motivação tá ampla, né? Simplesmente porque superou a receita. Então tem um problema também aqui de motivação, né? Tá, mas aí, vamos supor, mensal, eu tenho que limitar a receita, perfeito. Mas aí eu tive mais despesa. No outro mês, eu posso trazer esse excesso de despesa? Pode. Só que aí do ano não passa, né? Então acho que o efeito é lá no final do ano. Pois é, então, eu trabalhei com um ano. Mas aí vai chegar um mês que vai ter uma diferença, né? Que ela não passa para o outro ano. Seria no último mês. Seria no último mês, então. Bola de neve, né? E aí pode ser que tenha uma diferença, né, em razão disso, não? Porque, Dr. Kleberson, o livro caixa, ele tem também as receitas, não tem? Tem essa receita. É só verificar as receitas do mês. Não, mas... Aqui, esse livro caixa tem receita, ou só tem um livro caixa apenas de despesas? Não, tem receita, mas eu digo, o que na prática, qual que é a consequência prática aqui? Eu verificar mês a mês e ir passando para o outro? Nenhuma. Ou aconteceria, se tivesse uma receita muito pequena no... Não pode passar. Aquele valor perde. Tem que secar só o mês de dezembro. É só em relação ao mês de dezembro. Porque Se ele apurou, se em janeiro ele teve prejuízo, o prejuízo vai para fevereiro, e assim sucessivamente. O prejuízo só não transponde, né, só não passa, o prejuízo de dezembro não vai passar para janeiro. Apenas isso. Eu acho que o efeito deve ser mais ou menos esse mesmo, só no e final nada impede que em janeiro ele tenha saldo negativo, e fevereiro positivo, março negativo. Mas é diferente do anual, né? Da visão anual. Por quê? Mas isso aqui não é APD. Pode dar uma pequena diferença. Não, mas não é APD, não dá diferença, não. Mas então esse parágrafo, então, eu não entendo. O efeito dele é em dezembro, só porque se ele pode passar Em dentro do ano. dezembro, se pode passar em dezembro, que não. Porque isso, para mim, que a despesa tem que ser reduzida durante o ano, e não passar para o ano subsequente. tem que fazer um teste para ver se o limite, esses dois limites, né? O que é o limite global e o mensal. Sim, mas o limite mensal é irrelevante. Acho que pode fazer por ano, não tem problema não, em que pese ele ter ultrapassado. Aqui matematicamente, essa situação poderia acontecer se ele tivesse valores baixos de receita no início e alto de despesa, as despesas superando no início do ano as receitas, ele ficaria com saldo. Ele faria saldo negativo. Se chegasse no final do ano, tivesse a receita... Ele teria que acumular o saldo, né? Acumulando. Aí, à medida que aumentasse a receita, ele teria que ir deduzindo. A receita, ao final do ano, vai ser superior. É superior às despesas. Então, ele consegue. Mas no mês, você tem que observar o limite mensal. Vamos imaginar que em dezembro ele faturou 100 mil e a despesa dele foi... Ele faturou 10 mil e a despesa dele foi de 20 mil. Ele só pode reduzir 10 mil. E não pode passar os outros 10 mil para o ano seguinte. Entendeu? Isso que eu entendi da legislação. O limite é mensal e pode passar, o saldo negativo pode passar para o próximo mês, exceto em dezembro, porque não pode passar de um ano para o outro. Mas esse excesso de deduções não é o excesso em relação à despesa? Sim. Excesso em relação à receita? Sim. Então, pode ser maior. Sobra de despesa, isso. Ela perde. Pode passar para o mês seguinte, só se tiver excesso. Pode. Não, a despesa pode.
Você pode ir compensando a despesa. Só até dezembro, né? Faturou 5 em janeiro, gastou 6, menos 1.000. Ele passa para fevereiro. Fevereiro ele faturou 10 e gastou 5. Ele pode pegar os 1.000 do mês anterior e deduzir 6. Limitado à receita, hein? Só que é limitado à receita e não pode passar tudo o seguinte. Então, acho que cabe olhar só a receita de dezembro. Que o resto... 5.000. Não, aqui refletindo melhor, pode acontecer o seguinte, ele pode ter, ao contrário do exemplo que eu dei, ele pode ter receitas muito altas no início e despesas baixas. Isso vai fazendo com que ele possa deduzir, ele vai deduzindo só poucas despesas. Depois, quando reduz a receita e aumenta a despesa, ele pode acontecer de não conseguir deduzir até o final do ano. Aí, essa análise anual que eu fiz, ela daria problema. Eu não entendi, Cléber. Se nos 6 primeiros meses, presidente, ele tem uma receita que é bem maior que a despesa, ele vai deduzir toda a despesa naqueles 6 primeiros meses. Certo, tá? Mas ele não pode passar o crédito, né? Deduziu tudo. Não pode passar o crédito, perfeito. Aí, nos outros 6 meses finais do ano, é o contrário. E aí a dedução fica limitada ao mês, pode passar a despesa. Fica limitada ao mês. Se eu somar a receita com despesa anual, talvez não dê problema, porque quando somar os 2 semestres, mas daria problema se eu considerar por mensal. Essa situação eu não tinha pensado. Agora, me explica essa motivação aqui, quando o fiscal diz assim, em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em livro caixa, valor superior ao total dos rendimentos declarados que permite essa dedução, está sendo glosado 113.000, tá? Eu não entendi. Se alguém pudesse me explicar. Assim, eu só entendi essa motivação porque eu tenho um processo, mas também a redação padrão. Mas lá questiona a origem das receitas, né? Fala, ele não recebeu essas receitas. Mas aqui, em nenhum momento, chega nesse nível de discussão. Então, pode ser pelo limite mensal, pelo limite global, aqui não está fazendo sentido, porque o limite global declarado é maior, né, da receita. Eu acho que tem que checar essa despesa mensal. Eu acho que sem a receita, quer dizer, porque aqui você se focou só na despesa, tá certo? Desligar, correto. Né? Eu vou, presidente, vou pedir então para ver se na quinta-feira eu consigo trazer então, com a receita, com a análise da receita aqui. Agora, isso essa questão é a questão principal aqui. O resto está tudo claro. Eu acho que a motivação ela é muito genérica, né? Também não dá para... Não, mas eu queria saber o seguinte, você conferiu todas as notas, né? Não é só o que está escriturado, ele apresentou todos os comprovantes que ele pagou. Como assim? Ele te mostrou o livro caixa, falou, paguei salário, tanto. Ele te trouxe o comprovante que aquilo foi salário. Você está indo só com o que está no livro caixa, não, né? Estão com a documentação correspondente apresentada. Mas eu acho que esse nem é a motivação da fiscalização. Não sei se ela está questionando se essa despesa, se essa receita existiu, né? Ou se ela é detida. Não entrou nisso. O que ela está questionando é só a questão de direito ali, né? Que foi bem genérica. Ela falou, é maior e pronto, não pode deduzir, então tchau. Eu acho que não caberia nem investigar se, por exemplo, se aquela despesa é uma despesa dedutiva, etc. Eu acho que é uma questão mais de direito aí, né? Porque a motivação é genérica, né? Ela não falou assim, ó, eu tô glosando aqui porque essas despesas não são dedutíveis, porque não são despesas pertinentes, ou então porque essas receitas aqui não são dessa pessoa, são da esposa, alguma coisa nesse sentido. Ele falou que ele ultrapassou o limite, então não podia deduzir. E aí é só observar o limite anual e mensal, acho que é a única controvérsia aqui, né? Não, se a despesa é dedutível ou não, né? O que não é dedutível, eu não vou também deduzir.
Eu não sei se essa parte aqui faz parte da motivação por ser tão genérica. A interpretação do artigo 6º, parágrafo... Mas ela... O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante documentação idônea, escriturada no livro caixa, que será mantido em seu poder durante a fiscalização, enquanto não puder... pressão de decadência. As deduções não poderão exceder a receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro. Mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano base, não será transportado para o ano seguinte. Eu acho que é o que a gente interpretou aqui mesmo. Eu voto que ele traz essa legislação, talvez se o Dr. Kleber quiser aproveitar uma parte dos parágrafos lá também, para economizar, mas eu acho que a controvérsia aqui é uma questão mais de direito do que de fato. Por quê? Pela motivação que foi adotada, né? Eu não estou vendo aqui ela questionar a despesa em si, mas sim pelo fato de ser menor do que a receita. Né? Maior. Maior do que a receita. Sim, mas aí ele já gozou e nem olhou que despesas que eram. Isso, exatamente. Isso não faz parte da motivação. Tá, mas isso não quer dizer que eu vou aceitar uma despesa que não é dedutível. Então, eu vou procurar na quinta-feira, presidente. Ver se eu trago, então, aqui uma análise de receita. Estou colocando aqui a receita, mais uma coluna aqui. A primeira, uma coluna de receita. Eu acho que você não precisa fazer mês a mês, não. Você pode só colocar as receitas mensais, né? Se você quiser fazer a transferência de um mês para o outro, tudo bem, mas desnecessário, né? Ou não? Porque se a receita for... Vamos... que você pensa lá, mas... adiantado, né? Mas a receita ela não pode ser superior às despesas aqui, né? Ao contrário, a despesa não pode ser superior à receita. A despesa não pode ser superior à receita. E tem meses aqui que o valor é alto, né? Então vai dar problema. É alto. Se você pegar em 2008, janeiro, 13 mil... Sim. Não sei quanto foi a receita. Não sei. Não tem informação da receita aqui, mensal. Não, vai dar algum problema sim. Porque esses primeiros meses é a situação que eu não... É a situação, aquela que eu disse que eu não imaginei, que a receita é muito... É baixa no primeiro momento. Será que vai dar o valor que a fiscalização glosou? Imagina que ele faturou 1 milhão em janeiro. E no resto dos meses do ano não faturou mais nada. E em janeiro ele só teve R$100 de despesa. Não parece... Não, eu tô só fazendo uma hipótese absurda. E aí nos outros meses ele não vai mais poder deduzir. Se o faturamento estiver concentrado no início do ano, atrapalha a dedução dele no ano inteiro. Não, porque, veja, mesmo que... Olha o que acontece. Não faz sentido no caso concreto, não. Eu só extrapolei, entendeu? Não, certo. Só que, veja assim, ele teve receita. Ele teve receita mensal. Uhum. Então, no mínimo, até o valor dessa receita mensal, ele pode deduzir. Uhum. Então, não tem sentido não deduzir nada, né? Não, ele vai ter que deduzir tem que ver se essa diferença aqui é essa diferença aqui da mensal, né? Eu acho que vai dar diferença, assim, não vai ser esse valor aqui, mas com certeza vai ser um valor que não vai ser possível deduzir tudo, no mínimo, igual a receita mensal, né? No mínimo. Agora, eu não sei, porque aqui tem um valor muito, muito alto também, 105 mil, né? Não sei se... Porque tá bem genérico, né, a motivação. Por que 105 mil, né? Porque não é a diferença declarado para o que consta no livro caixa, né? Que é de 100 mil. Mas é que não dá para entender, como é que vai saber, né, o que aconteceu, né? Eu só consegui identificar que é essa diferença de 6 mil aqui, que é da fonte pagadora. Exatamente. Faltou aqui uma justificativa, né? Eventualmente, esse aqui não foi do trabalho assalariado, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Foi uma despesa de, sei lá, uma receita de outra natureza. Então, não poderia. Pois é, só que
com uma motivação dessa, né, doutor Matheus, fica uma adivinhação, né? Fica Exercício é adivinhação. para nós, né, para o contribuinte também, porque, né, a gente tem que tentar chegar nesse valor aqui que a fiscalização chegou para entender qual é o alcance aqui do nosso exame. Uhum. Então tá. Aí, Cléber, você vê como é que você vai fazer essa conta aí. Eu vou tentar, então, o 116 e 117, né? Isso, coloquei ele só como início, tá? O Rodrigo, a gente deixa o seu 15 para amanhã, tá? Você pediu para olhar hoje à tarde ainda, mas... Eu olhei e já alterei alguma coisa. Pois amanhã a gente faz ele no início da manhã, tá bom? Tá. Então tá. Tá alterado lá, tá? Vou encerrar a gravação.